boa noite. Agradeço ao Centro Dom Bosco, na pessoa do Álvaro aqui, a oportunidade de voltar aqui a falar, dar aula. E hoje eu vou falar sobre um tema que talvez tenha bastante interesse por causa de uma fala do Papa Francisco, numa entrevista sobre o desejo de que o inferno esteja vazio. Eu vou falar sobre essa ideia, como ela se apresenta na mente, nos escritos de um importante teólogo do século XX, que é o Hans Urs von Balthasar, que desenvolveu essa ideia da esperança do inferno vazio. Não é bem a ideia de que o inferno está vazio, mas a ideia de que se poderia esperar um inferno vazio, ou seja, seria possível, na visão dele, que nenhum homem fosse condenado. Evidentemente que o diabo e os seus demônios estão lá no inferno, mas essa ideia teológica seria a de que nenhum ser humano se condenaria. No final das contas, a graça de Deus salvaria a todos. Eu vou tratar de como ele apresenta os argumentos, as razões, e depois vou apresentar uma objeção, uma refutação a partir das Escrituras e do magistério católico. Ok? Mas antes, vamos fazer uma oração, pedir a Nossa Senhora que possa nos ajudar, interceder pelas luzes para que essa aula possa ser bem compreendida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então o tema dessa nossa aula vai ser von Balthasar e a ideia da esperança do inferno vazio. Von Balthasar é um autor da Nova Teologia, da Nouvelle Théologie. A Nouvelle Théologie é um movimento teológico do século XX, sobre o qual eu já falei em aulas passadas aqui, que procurou ser uma resposta ao problema do modernismo. Então, para a gente entender um pouquinho o que é a Nova Teologia, onde se insere o von Balthasar com a sua ideia da esperança do inferno vazio, vamos recordar algumas ideias sobre o modernismo teológico, que foi condenado pelo Papa São Pio X na sua encíclica Pascendi. O modernismo ele se apresentava como uma tentativa de alguns teólogos do final do século XIX, início do século XX, de tentar compatibilizar a teologia católica com o mundo moderno, a ciência moderna. E, bom, o principal autor modernista talvez seja o padre Alfred Loisy, e ele, entre outras ideias, ele dizia que Jesus tinha uma ideia messiânica, esperava o reino de Deus, mas no final das contas veio só a igreja. Jesus não teria querido fundar a igreja e tal. Na encíclica Pascendi, o Papa São Pio X faz um resumo das ideias modernistas e chama o modernismo de o compêndio de todas as heresias. O compêndio de todas as heresias. Porque o modernista, filosoficamente, ele é um agnóstico, ele é um fenomenista,
um cientificista. Ele acredita que o nosso conhecimento, a nossa inteligência, não pode atingir as verdades da metafísica e, portanto, não pode atingir a transcendência divina. Então, há um agnosticismo da transcendência divina. Por outro lado, ele diz que a nossa religiosidade surge da própria consciência humana, do subconsciente, do inconsciente, onde haveria uma presença imanente da divindade. Essa presença seria percebida ou seria intuída por um sentimento especial religioso, que relembra a ideia do romantismo, da ideia do teólogo e filósofo luterano, Friedrich Schleiermacher, do sentimento incondicional do infinito. Então, nós nunca poderíamos chegar a um Deus transcendente. Os modernistas, eles criticavam a chamada teologia natural, ou seja, as provas da existência de Deus, mas nós teríamos uma religiosidade imanente, ou seja, interna à consciência humana, descoberta pelo sentimento religioso. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, teria sido apenas alguém que haveria tido uma especial iluminação via sentimento religioso sobre o germe de divindade que haveria na nossa consciência. Então, ele descobriu, por assim dizer, na visão modernista, a própria divindade do ser humano, o que há no ser humano. Bom, do ponto de vista teológico, essa experiência do sentimento religioso, ela precisa ser transmitida através de símbolos. Os credos são chamados símbolos, os símbolos da fé, ou fórmulas, ou dogmas. Eles vão como que cristalizar essa experiência sentimental, essa experiência afetiva, essa experiência intuitiva, através de fórmulas, através de proposições que assim podem ser transmitidas, de modo que a experiência do sentimento religioso, dos grandes místicos, dos grandes religiosos, poderia ser transmitida de maneira, através dessas fórmulas, através desses conteúdos, E o dogma, na verdade, ele é uma expressão dessa experiência religiosa, afetiva, sentimental, que vai, digamos assim, se adaptando ao longo dos tempos. Não haveria uma verdade metafísica, um mistério sobrenatural no qual Deus, digamos assim, o Deus criador transcendente, irrompe na realidade da história humana e se comunica e inspira os agiógrafos, e inspira os apóstolos. Não haveria essa revelação, mas a revelação seria, digamos assim, através do sentimento religioso. Seria como uma inspiração completamente interna, imanente ao ser humano. Não é algo que vem a nós desde Deus, desde o sobrenatural, mas algo que já estaria em nós, incoativamente, estaria já germinalmente em nós, e o sentimento religioso faria isso despertar. Os grandes fundadores das religiões, e Jesus o maior deles. O cristianismo teria a vantagem de ser a melhor elaboração do sentimento religioso da humanidade. Para o modernista, é isso. E os dogmas evoluem, porque como a realidade vai evoluindo, o sentimento religioso da humanidade também vai evoluindo, e a formulação dos dogmas também. A própria divindade de Jesus seria uma espécie de evolução do dogma. No início, os cristãos não saberiam que Jesus é Deus, e a partir do momento em que se vê que para responder aos desafios externos, a igreja precisou firmar a divindade de Jesus. Bom, é melhor dizer que ele é Deus, já que ele tem a melhor resposta sobre o sentimento religioso, vamos dizer que ele é Deus, porque assim fica mais fácil de lidar com as adversidades e tal, os adversários religiosos e tal. Então, tudo seria... O culto seria também, digamos assim, uma forma de transmitir essa experiência
a igreja seria uma institucionalização dessa experiência, mas nada teria sido pensado como algo fundado por Deus, mas sim algo que surge dessa experiência humana, onde, portanto, o natural e o sobrenatural estão confusamente mesclados, né? O sobrenatural já seria algo intrínseco, já seria algo que participa da vida humana. Né? E aí o apologeta modernista ele vai dizer o seguinte, bom, todo ser humano tem esse germe divino que que em Jesus e nos cristãos desabrochou. Então, o nosso apostolado, a nossa evangelização deveria ser no sentido simplesmente de fazer as pessoas despertarem para esse germe que já está nelas, que já está nelas. Né? E o reformador modernista, sempre de acordo com São Pio X, né, seria alguém que, bom, a gente precisa falar hoje, é um mundo que já não compreende mais a filosofia clássica, escolástica, então vamos usar a filosofia moderna, vamos usar a filosofia existencialista, né, a filosofia da consciência, né, da subjetividade. E vamos agora, o mundo já segue toda a política republicana democrática, então a igreja não pode mais pretender impor seus dogmas, ela simplesmente tem que ficar conversando, dialogando, propondo, tentando permear a realidade política com a caridade, mas sem fazer um anúncio ostensivo da verdade, né? Respeitando todas as consciências, todas elas têm um germe divino, todas elas têm uma semente da verdade. Né? Então, a gente pode contar assim que todo mundo é bom, é legal, é religioso no fundo e é um otimismo fundado nessa visão de uma divindade imanente no ser humano. Isso foi condenado pelo Papa São Pio X, porque é um tremendo erro. Né? Deus, o sobrenatural, existe, a teologia, já a teologia natural filosófica alcança um Deus transcendente. Esse Deus transcendente irrompeu na história humana, né, no Antigo Testamento, o povo de Israel, e depois veio em carne e osso, se encarnou em nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Logos eterno, né, o Verbo encarnado, e ele comunicou o Evangelho, comunicou a Boa Nova, fundou a igreja deliberadamente, né? Não foi algo casual. E os dogmas, embora evidentemente não possam esgotar toda a profundidade do mistério divino revelado, eles podem atingir a inteligibilidade do mistério revelado, que não é, digamos assim, toda a inteligibilidade da essência divina, claro que não, mas é a inteligibilidade própria da vontade de Deus, tal como ela se manifestou em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos compreender a Santíssima Trindade, mas podemos saber que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. De algum modo, a filosofia, a teologia, através dos conceitos filosóficos, vai tentando vislumbrar um pouco desse mistério. Né? Nós não podemos terminar de compreender a Eucaristia, mas os conceitos filosóficos nos ajudam, a transubstanciação nos ajuda a entender um pouco o dogma da conversão do pão e do vinho no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, surgiu então uma nova, uma alternativa a esse modernismo na nova teologia. A nova teologia aceitava a condenação ao modernismo, mas, ao mesmo tempo, aceitava do modernismo esse intento da apologética da imanência. O primeiro neoteólogo, na verdade, não é um teólogo. O primeiro neoteólogo é um filósofo. É o filósofo francês Maurice Blondel. Blondel, sobre o qual eu já falei também, na sua obra A Ação, ele vai tentar mostrar como que a graça de Deus agiria nas ações humanas, como que a graça de Deus viria ao encontro das ações humanas. Mas qual é o problema para o Blondel? Né? O problema para o Blondel é o seguinte, ele considera que a ideia de uma natureza humana pura, que seria completa por si mesma e que não, digamos assim, e para a qual vem
a graça sobrenatural como um presente, um dom, essa ideia seria problemática. Não é, digamos assim, irrazoável o questionamento dele, não. Ele fala o seguinte, bom, se Deus nos criou com uma natureza pura que poderia ser completa em si mesma e que não precisaria da graça, então por que se eu rechaçar essa graça eu vou ter que ser condenado ao inferno, né? Assim, Só que o problema da natureza pura, na verdade, é um problema de abstração teológico-filosófica muito importante para entender justamente a distinção entre o Criador e a criatura. Né? Deus nos criou com uma finalidade sobrenatural. Ou seja, a natureza humana racional, inteligente, livre, o homem feito à imagem de Deus, foi feito para, com a graça, chegar à semelhança divina, à santificação, à deificação, como falam os orientais. Porém, o homem em si mesmo não é sobrenatural, o homem é uma criatura. Ele precisa da graça, ele precisa da revelação, ele precisa do auxílio divino para ele chegar à sua finalidade. A ideia da natureza pura, portanto, é uma abstração que visa a afirmar essas verdades, né? São Pio V, não São Pio X, São Pio X da Pachente, São Pio V condenou um teólogo chamado Baio, que afirmava o seguinte, que em Adão, a graça da santidade e da justiça originais eram parte da própria natureza de Adão, da própria natureza humana em Adão. Então, São Pio V, o grande Papa que fez a reforma tridentina, restaurou a liturgia na sua forma romana, né? A chamada missa tridentina, que na verdade é uma missa que já existia como tal há muito tempo, né? São Pio V condenou o baionismo, que era essa ideia de que Adão já tinha, pela sua própria criação, os dons sobrenaturais. Quer dizer, o que é a verdade católica? A verdade católica é que Deus cria uma essência participada, que é a imagem, para ser uma essência participante, através da graça, e se tornar semelhante. Em Adão, os dois atos são simultâneos. Deus cria a natureza e concede simultaneamente o dom da graça. Quando Adão peca, o que ele faz? Ele perde a graça. Ao perder a graça, ele continua sendo chamado a Deus pela misericórdia divina, Porque se Deus não... Se a própria graça divina não sustentasse Adão numa tensão para ele fatalmente cairia no mesmo inferno de Lúcifer, né? Se Deus já não segurasse Adão, digamos assim, para ele não cair direto no inferno da condenação, não haveria sequer esperança de redenção, né? Então, Adão vive nessa situação, Adão e o gênero humano vivem nessa situação de uma condenação que consiste em não mais ter a graça de Deus, a graça santificante, de maneira, digamos assim, a poder chegar ao céu. Mas, já nos homens do Antigo Testamento, a graça de Cristo já agia retroativamente, permitindo que esses homens não se condenassem e pudessem esperar no mundo dos mortos a vinda de Cristo, para que pudessem depois, quando nosso Senhor morre na cruz e desce aos infernos, à mansão dos mortos, ao Sheol, ao Hades, enfim, que pudessem ser resgatados, né? Então, a graça de Cristo já age retroativamente, segurando o ser humano, para o ser humano poder esperar a salvação, né? Com fé, né, na religião judaica e através da lei natural, que quando era auscultada pelo coração dos homens e os dizia, você está fazendo coisa certa, está fazendo coisa errada e tal, e se eles fossem contritos, se eles pedissem, suplicassem a Deus, talvez
nesse estado eles pudessem ainda partilhar dessa esperança de salvação. É o que se chama depois na teologia, no magistério católico, a possibilidade de que alguém seja salvo num estado de ignorância invencível da revelação, mas que não ignora a lei do coração, a lei da sindérese, né, da nossa consciência moral, não ignora, reconhece que está errando e talvez possa contar com graças divinas, não sabemos. Deus, que é justo e misericordioso, conhece todos os corações. Aí o neoteólogo vai dizer o seguinte: nós precisamos dar um jeito de aproximar mais a natureza da graça. As duas principais soluções, e na verdade não são soluções, as duas principais respostas a essa questão foram dadas na Nova Teologia por Henri de Lubac e por Karl Rahner, né? Henri de Lubac vai dizer que o homem tem um desejo natural do sobrenatural, mas ele vai dizer que a própria essência humana é um desejo do sobrenatural, uma aspiração a Deus, na mesma linha que o padre Pierre Teilhard de Chardin. E já o Rahner vai dizer que o homem tem um existencial sobrenatural, que é uma graça que o acompanha desde sempre, que não seria a mesma graça santificante, mas, enfim, são soluções que complicam a coisa porque fazem uma confusão entre a natureza e o sobrenatural, entre a natureza e a graça, entre a criação e o sobrenatural. Não se pode ver muito bem se o homem é ele mesmo. Não é que, para o Henri de Lubac, o homem não tem um desejo do sobrenatural, ele é um desejo do sobrenatural, ele é uma aspiração a Deus. Se a natureza não se perde, né? A natureza não se destrói com o pecado, certo? Então a aspiração a Deus não se destrói nunca. Como é que vai ter condenação? Percebem o erro sutil da questão aí? Se eu sou necessariamente, se a minha natureza, a minha essência é uma inclinação a Deus, sempre vai ser, se essa é a minha essência. Agora, se eu na minha essência inteligente e livre tenho um desejo de Deus, se é algo que eu não me define, mas que digamos assim, de algum modo me constitui, mas não como a minha essência, mas como algo que brota da minha essência, mas que não é ela mesma, então aí sim, bom, eu tenho um desejo de Deus, eu posso suplicar, eu posso simplesmente não me desorientar mas se eu sou desejo de Deus, eu não tenho como destruir isso, digamos assim, eu não tenho como deturpar isso, eu não tenho como deturpar a minha essência. Se eu fosse ao inferno, eu seguiria sendo um desejo de Deus. Então, como é que eu iria? Entendeu? Se eu sempre sou um desejo de Deus, eu sempre me arrependeria. Eu sempre teria uma atenção a Deus. Eu seria como uma relação a Deus, como as pessoas da Trindade são uma relação. Entendeu? É um erro muito sutil, porque os medievais... Santo Tomás falava do desejo de Deus, né? Santo Agostinho, os padres gregos falavam, mas jamais falaram que era a própria essência, e sim que o homem tem um desejo de Deus a partir da sua essência. Então é um erro muito sutil. No Rahner é pior ainda, porque ele dá uma graça lá que não se separa do ser humano também de jeito nenhum. E o von Balthasar se insere aí nesse contexto dessa confusão do sobrenatural e do natural. Ok? E ele vai propor a ideia da esperança do inferno vazio. Von Balthasar é um teólogo suíço, ele foi jesuíta, mas ele saiu da ordem jesuíta, ele conheceu uma suposta mística, uma senhora chamada Adrienne von Speyer, holandesa, e fundou com ela
um instituto de leigos, consagrados e leigos, chamado Comunidade de São João. Os dois viviam na mesma casa e ela tinha supostas visões místicas, assim, umas coisas muito estranhas, porque ela dizia que conversava com Santo Inácio de Loyola e que Santo Inácio disse para ela dizer para ele sair da ordem jesuíta. Era uma coisa muito curiosa e estranha. Dentre as visões dela, uma das mais estranhas é uma sobre a descida de Cristo aos infernos. Ela vai dizer que Jesus teve a experiência de ir ao inferno da condenação, algo que não faz o menor sentido. Bom, ele pode ter ido lá, digamos assim, para esculachar o demônio. Mas ele não teve a experiência psicológica e moral do abandono na cruz, não chegou a ser uma experiência da malignidade do pecado que afasta a alma de Deus, né? Assim, ele não teve uma experiência sequer de malícia, ele teve uma experiência muito humana que se tem diante da morte. Ele se encarnou de verdade e ele teve a experiência humana diante da morte de sentir só, mas ele se sabia no fundo acompanhado. Tanto é que essas palavras que são recolhidas na Escritura, meu Deus, por que me abandonaste, são apenas o início do Salmo 22, que no final proclama a esperança, né? Proclama a esperança. Então, os exegetas todos, os bons exegetas todos fazem esse, oferecem esse nuance, né? Essa perspectiva da esperança no fundo, né? A experiência era de ter sido abandonado pelos amigos apóstolos, né? Só estava ali São João, Nossa Senhora e as santas mulheres, né? Ter sido condenado pelos sumos sacerdotes da religião que ele veio salvar, que ele veio transformar, né? Ter sido o povo que ele curou, que ele fez milagres e tal, né? Falou crucifica. Então ele tem essa situação de abandono, mas no fundo do coração o verbo sempre esteve unido a Deus. E a tal da Adrienne fala que na encarnação, na kenosis, nessa descida de Jesus, primeiro na encarnação e depois na descida aos infernos, é como se a trindade rompesse, né? É como se o verbo se separar. É uma coisa bastante absurda, que não tem nenhum fundamento no magistério, na teologia, nas escrituras. E o von Balthasar, num livro chamado Teologia dos Três Dias, Teologia Pascal dos Três Dias, se eu não me engano, estou falando aqui de cabeça, ele defende essa ideia, né? Brevemente, a principal contribuição do von Balthasar para a teologia é a sua estética teológica. Ele vai considerar que na sua obra Glória, são 7 volumes imensos, cada um de mais de 500 páginas, ele vai considerar que dos transcendentais, verdade, bem, a beleza, o belo seria o principal transcendental, né? O belo oferece um resplendor da verdade divina. Bom, seria muito complicado aqui analisar isso, vamos entrar direto na ideia dele do inferno vazio. Na sua obra são 3 obras que devemos esperar, Apocatástase e a terceira eu me esqueci o nome, mas todas estão num compêndio chamado Tratado do Inferno. Ele vai defender o seguinte, vai defender que, a partir de 2 ideias, que nós poderíamos esperar que o inferno está vazio ou que ninguém nunca que nenhuma pessoa poderia ser condenada. E ele vai basear isso basicamente em 2 argumentos. O primeiro é: a Igreja nunca disse que ninguém foi ao inferno. Ou melhor, a Igreja nunca definiu que alguém está no inferno. E ele cita, fundamentalmente, para defender isso, um texto da Conferência Episcopal Alemã, contemporâneo. Um texto contemporâneo, da década de 80. Até teve depois um texto
da Cúria Romana, mas não um documento oficial, um documento da Comissão Teológica Internacional que não tem valor magisterial. É uma comissão que é uma espécie de auxílio, oferece um auxílio teológico para a congregação da doutrina da fé. Um documento desses, da década de 90, posterior até a morte do von Balthasar, diz que a igreja nunca definiu que ninguém foi para o inferno. Só que uma coisa é a igreja não definir que ninguém vai para o inferno, e outra coisa é a igreja ter dito que nunca ninguém foi para o inferno, né? A igreja não existe para canonizar os condenados. A igreja não existe para condenar ninguém. A igreja está no mundo para salvar os homens das garras do mundo, das garras do diabo, das garras do pecado. A igreja está no mundo para isso. A igreja não está no mundo para condenar. A igreja adverte. Se você seguir tal caminho, se você não se converter ao Evangelho, se você não se converter a Jesus Cristo, você vai se perder, você vai para o caminho da perdição. A igreja adverte, a igreja não condena ninguém. No seu processo de canonização, ela diz os santos que estão no céu. Ela não diz nunca, não tem nenhum processo de canonização do livro da morte, né? Do livro do inferno. Assim, não existe. Porém, isso não significa que a igreja tenha, a tradição da igreja tenha defendido alguma vez, antes dessa onda universalista do século XX, que é possível que todos se salvem. Não, ela nunca fez isso, porque os textos das Escrituras e o modo como eles foram recebidos pelo magistério ordinário universal ou pela tradição da igreja, nunca houve essa dúvida, né? Nunca houve essa dúvida, nunca houve essa ideia de que todas as pessoas se salvariam. O texto de Mateus 25, onde Jesus separa as ovelhas dos bodes, sempre foi interpretado como uma profecia histórica e não só como uma admoestação do que poderia acontecer. Jesus vai chegar no juízo final e vai separar os salvos dos réprobos. Isso sempre foi interpretado de modo profético e não simplesmente de modo exortativo. Sempre foi interpretado como uma profecia que vai acontecer. Nunca houve essa recepção que seria apenas uma admoestação, uma exortação a não seguir o caminho aquele caminho de não vestir os nus, de não cumprir as obras da misericórdia corporal e espiritual. Né? São Mateus, no capítulo 25, está dizendo que haverá pessoas que vão se perder por não viverem as obras de misericórdia, ou seja, por não terem acolhido a graça, porque quem acolhe a graça e persevera nela até o fim, vive as obras de misericórdia. E quem não acolhe, acaba em algum momento deixando de amar o irmão. Se não ama o irmão, não ama a Deus. Precisa amar a Deus para amar o irmão, mas a prova de que ama a Deus é amar o irmão. Né? Assim, o fundamento do amor ao próximo é a caridade divina. Sem ela, nós não conseguiríamos amar. Né? Mas a prova empírica, digamos assim, a prova visível, fenomênica de que nós amamos a Deus é que nós amamos o próximo. Claro que existem os hipócritas, existem os fingidos e tal, mas, bom, diante do juízo de Jesus, nenhum fingido vai subsistir, vai ficar de pé, certo? Então, o próprio Frei Royo Marin diz no seu livro Se Salvam Todos? É uma pergunta. Se salvam todos? Não chega a ser uma resposta direta, mas é uma resposta indireta ao von Balthasar. Ele vai dizer, não se salvam todos. Ele é muito otimista. Frei Royo Marin é muito otimista. Ele, ao contrário de muitos santos dos séculos anteriores, ele acha que vai salvar bastante gente. Eu suspendo meu juízo aqui. Mas eu acredito que a maioria dos católicos se salva. Eu acredito, eu tendo a crer nisso. Mas também não posso dizer que isso é uma verdade de fé. É uma esperança minha.
faz diferença ser católico, né? Nós recebemos o batismo, vamos pensar, o católico não praticante, bem vagabundo, que não vai nunca à missa, que nunca se confessa, mas a semente do batismo está lá, a fé está lá, pode estar adormecida, ele não vive a caridade, mas a igreja toda reza por esse filho da mãe. Então é possível, né? É possível que esse sujeito, aquela semente do batismo, possa despertar e ele possa se arrepender até o último momento, né? É muita vantagem ser católico, é evidente que é. Em tempos, então, em que, digamos assim, a realeza social de Cristo, né, o evangelho reina nas leis, aí é mais fácil ainda, né, porque, bom, o menos virtuoso, a pessoa mais... as leis ajudam, né, a que ela se encaminhe e tal. Hoje em dia tem muito católico não praticante que não é católico de modo algum, né? Que não é só recebeu o batismo e já quase praticamente desprezou aquela graça recebida. Mas a gente nunca pode dizer que, bom, esse já abandonou completamente a Deus, né? Porque Deus não abandona ninguém, mas Deus não força o coração de ninguém a responder à sua graça. A teologia ensina, ele sempre dá graça suficiente para nós respondermos. Mas ele vai dar a graça eficaz para aquele que está correspondendo, né? Assim, a prova da graça eficaz é a correspondência. É um problema muito complicado da predestinação e o modo como o nosso livre-arbítrio se coaduna, se harmoniza. Não quero entrar nesse problema. Existem várias perspectivas, mas enfim. O certo é o seguinte, Deus dá, no sacrifício de Jesus na cruz, Deus derramou graça suficiente para salvar todos os seres humanos. Mas isso não significa que todos os seres humanos vão corresponder a essa graça. Isso não significa que a igreja pode abrir mão da missão apostólica, da missão evangelizadora, contando com a salvação das pessoas, supostamente em ignorância invencível. Até para as pessoas em ignorância invencível, é melhor que elas conheçam o Evangelho. A pessoa em ignorância invencível é aquela pessoa que... as pessoas pensam assim, a pessoa em ignorância invencível é a pessoa que... É uma pessoa que... É melhor não falar o Evangelho para ela, porque vai que ela rejeita. Não. Qualquer um que rejeitasse o Evangelho não estaria em ignorância invencível. A pessoa em ignorância invencível é alguém que responderia. É alguém que, se conhecesse o Evangelho, se fosse apresentado ao Evangelho, responderia. Né? Claro que o próprio Santo Padre Pio IX fala que como a gente não conhece todas as condições psicológicas, às vezes a pessoa tem a informação do Evangelho, mas não houve um testemunho suficiente para ela poder chegar a crer. Né? Então, a gente não se mete nessas questões do coração, que Deus conhece, da consciência que Deus conhece. Mas, digamos assim, a doutrina da possibilidade da salvação em ignorância invencível, ela não é, digamos assim, ela não é par do anúncio. A ignorância invencível não é par do anúncio, ela é uma espécie de consolo, ela é até uma espécie de consolo para nós católicos, que o nosso esforço missionário nem sempre chega em todos os lugares, né? Mas, digamos assim, pelo oferecimento das missas, das nossas orações pela salvação do mundo, pelos missionários que se esforçam e tal, pode ser que esse desejo amoroso, essa graça, esse empenho evangelizador, essas orações, o santo sacrifício da missa, chegue além da presença física da igreja. É mais nesse sentido que a doutrina da salvação, a possibilidade da salvação é mais nesse sentido. O esforço amoroso que a igreja faz, provavelmente essa graça da igreja chega a mais pessoas que a igreja não, que o apóstolo, o missionário não consegue chegar pessoalmente. Entendeu? Então, nunca significa uma espécie de relativização da missão, relativização do anúncio. Nunca. Pelo contrário. Então, esse primeiro argumento do von Balthasar,
de que a igreja nunca disse que ninguém vai se condenar é um argumento falso. O magistério recente de João Paulo II e de Bento XVI, João Paulo II na exortação apostólica Reconciliatio et Penitência e Bento XVI na encíclica Spe Salvi, falam que há condenados ao inferno. E olha, esses dois papas, eles foram formados no horizonte intelectual da Nouvelle Teologia. Eles eram admiradores de von Balthasar e até um pouquinho do Teilhard de Chardin. Então, esses dois papas, eles dizem, eu vou ler aqui, por exemplo, a exortação apostólica Reconciliar-se e Penitência diz assim: há de ter esperança, porém, que bem poucos queiram obstinar-se até o fim nesta atitude de rebelião ou até de desafio a Deus. Não é a esperança do inferno vazio, é a esperança de que ele não esteja muito cheio. O otimismo conciliar de João Paulo II faz ele achar que a maioria das pessoas se salva pelo purgatório. Tá. E o Bento XVI, isso é no número 17 da Reconciliar-se e Penitência. E o Bento XVI, na encíclica Spe Salvi, números 45 e 46, vai dizer o seguinte: ele vai falar, com a morte, a opção de vida feita pelo homem torna-se definitiva. Pode haver pessoas que destruíram totalmente em si próprias o desejo da verdade e a disponibilidade para o amor, nas quais tudo se tornou mentira, e pode haver aquelas que são santas. Aí ele vai dizer assim, esse não é tão dirimente quanto o outro, mas segundo a nossa experiência, nenhum nem outro são o caso normal da existência humana. Na maioria dos homens, como podemos supor, perdura no mais profundo da sua essência uma derradeira abertura para a verdade. Ele também acha que a maioria dos homens pode se salvar pelo fogo do purgatório. Mas ele também acredita que existem os muito santos e as pessoas muito mais que vão para o inferno. Quer dizer, o próprio magistério recente não segue o von Balthasar, né? Eu vou citar aqui o que o Frei Antônio Roio Marim, na página 20, no seu livro Se Salvam Todos. O próprio Cristo, ao descrever com todo luxo de detalhes a imponente sentença do juízo final, não nos diz quantos serão que estarão à sua direita ou à sua esquerda, mas sim que haverá representantes em ambos os lados. Afirmar, por conseguinte, a salvação universal da humanidade sem nenhuma exceção contradiz abertamente as palavras de Jesus Cristo e está absolutamente fora das perspectivas da doutrina do Evangelho. Ademais, se você pensar... aliás, o outro argumento de von Balthasar é o seguinte: existem muitas passagens que falam da condenação e existem algumas passagens também que falam com muita força da vontade salvífica universal de Deus e do poder salvífico da graça. E ele fala, nós não podemos escolher entre essas passagens, nós temos que deixá-las ambas em suspenso. E ele vai citar duas passagens em concreto que ele acha que são muito favoráveis à salvação universal. A São Paulo aos Romanos, capítulo 5, se não me falha a memória, que fala onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a passagem, Romanos 5, 12 a 21, e a passagem de João 12, 32, que diz que quando eu for elevado, eu atrairei todos a mim. Só que, como explica bem o teólogo, padre José Antônio Sayes, essas duas passagens não significam a salvação universal. São Paulo se refere à libertação do pecado original, não dos pecados pessoais. Ainda resta a nossa resposta a ser dada. E São João se refere à vitória da paixão e ressurreição sobre o diabo e a vocação universal à conversão. Tampouco está assegurada ali naquela passagem de que todos serão atraídos a mim, de que todos efetivamente responderão e perseverarão até o final. Porque também há os que respondem e não perseveram até o fim. Né? E, bom,
A outra passagem que é sempre evocada pelos esperançosos do inferno vazio ou os universalistas é a 1 Timóteo 2,4, né? Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Só que a teologia e o magistério na esteira da teologia, desde São João Damasceno, teólogo padre grego, padre siríaco, na verdade, né? Padre oriental, interpreta como a distinção entre a vontade antecedente de Deus e a vontade consequente. A vontade antecedente de Deus, de salvação universal, ela é a vontade absoluta de Deus. E ela repousa sobre o amor de Deus. Assim como a oração da igreja pela salvação de todas as pessoas repousa sobre o desejo espiritual que brota do amor. O amor não faz distinção. Esse desejo, ele não considera a realidade factual, ok? Esse desejo brota simplesmente da caridade. A caridade não faz acepção de pessoas. A caridade quereria que todos se salvassem. Então, hoje, quando a gente reza o terço, qual é uma das jaculatórias, qual é? Perdoai-nos do inferno, levai as almas todas para o céu. Bom, primeiramente a gente está rezando pelas almas que estão vivas agora, né? Só que, se não me falha a memória, Nossa Senhora ensina essa jaculatória depois de mostrar o inferno para os pastorzinhos, certo? Para os santos pastorzinhos. Então, essa oração, como a oração litúrgica da igreja pela salvação de todos, ela brota do coração da igreja, do amor. O amor é diabólico desejar que alguém se perca, ok? Mesmo uma pessoa pior que a gente possa conhecer, sei lá, um Hitler da vida. Desejar o inferno a alguém é a obra do diabo. É um desejo diabólico. Porém, a esperança, o desejo, é um afeto. Se for um afeto espiritual, intelectual, ele nasce simplesmente do amor, de uma consideração amorosa. A priori, não depois dos fatos, mas simplesmente brota do amor enquanto tal. Mas a esperança é um afeto, um sentimento, se for intelectual, espiritual, que brota do conhecimento da realidade. A esperança é a espera de um bem árduo, de um bem difícil. A salvação é difícil, é a porta estreita da qual fala Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das passagens que o von Balthasar fala pré-pascais, mais duras quanto a essa possibilidade aí da salvação universal. A outra é Mateus 25. Né? Então, a esperança nasce do conhecimento. E, bom, nós não podemos elidir o conhecimento de que a Escritura fala de que haverá condenados. Inclusive, assim, é preciso muita vontade de imaginação para ler as palavras com as quais os evangelistas se referem a Judas e imaginar que ele não está sendo enunciado, não pela igreja, mas pela própria palavra de Deus, como condenado. Ou o faraó, cujo coração endureceu. É preciso muita vontade de ficção, de fantasia, para dizer que ali não se está dizendo que ele não está condenado. Ou ainda Caim, porque as palavras que Deus diz a Caim são análogas às palavras que ele diz à serpente. A terra será estéril. Adão vai ter dificuldades, mas Caim, não, são as mesmas, são palavras análogas. Né? Eu vou até ler aqui. Né? Existem diversas passagens na Escritura que não nos permitem imaginar o inferno vazio. Bom, primeiro que existem pecados sem remissão. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12, 31, 32, Lucas 12, 10. Se nós o renegamos, também ele nos renegará. 2 Timóteo 2, 11 a 13.
Aquele que me renegar diante dos homens, vou renegá-lo diante do Pai. Mateus 10, 33, apostasia, né? Esse aqui é a apostasia. A apostasia atenção, São Pedro não apostata de coração, ele apostata diante do medo, diante da, né? e da boca para fora. Se tivesse apostatado de coração, ele não se arrependeria, né? É o problema também daqueles cristãos perseguidos que renunciavam, mas que depois se arrependiam. É preciso também ser um donatista diabólico para não aceitar que as pessoas se arrependam nessa circunstância, por temor diante da perseguição, né? Neguem, mas depois se arrependam, né? Então, é a apostasia definitiva que leva à condenação. É de todo o coração você renegar a Cristo. E assim, renegá-lo numa situação de não perseguição, dizer como alguns dizem hoje que nós não estamos aqui para converter ninguém a Jesus, que nós não estamos aqui para evangelizar, nós não estamos aqui para converter, e não são pessoas, não são leigos católicos que falam isso, né? Olha, se isso não é uma apostasia, assim, não é perseguição, e é a pessoa que tem condições de saber que isso é uma mentira, que isso é um absurdo, que isso é um indício de apostasia, né? Depois, existem classes de pecadores empedernidos que são condenáveis, né? Nem os impudicos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Sabeis que nenhum fornicário impuro ou avarento, que é um idólatra, tem herança no reino de Deus. Efésios 5, 5 a 8. Quanto aos covardes, os infiéis, os corruptos, assassinos, impudicos, mágicos, idólatras, mentirosos, vão para o lago do fogo ardente, Apocalipse 21, 8. Os impudicos, os homicidas, os idólatras, os que amam, praticam, Apocalipse 22, 15. Ler as passagens do Apocalipse como se fosse uma espécie de simbólica espiritual que não tem, e não como uma profecia histórica, é também uma coisa assim, uma vontade de imaginação muito grande, é uma vontade de mentira, na verdade, né? É uma vontade de mentira, né? Deus retribuirá a cada um segundo suas obras, a vida eterna para aqueles que pela constância no bem visam a glória, a honra e a incorruptibilidade, a ira e a indignação para os egoístas, rebeldes à verdade e submissos à injustiça. Romanos 2, 6 a 10. E depois Mateus 25. Há homens destas classes que com certeza se condenam. Por exemplo, a passagem de Romanos 1, 18 a 32, que fala dos pagãos, Deus os entregou, segundo o desejo de seus corações, à impureza. Como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou à sua mente incapaz de julgar. Apesar de conhecerem a sentença de Deus que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações, eles não só as fazem, mas ainda aplaudem os que as praticam. Romanos 1, 18 a 32. Se isso aqui não é um juízo claro das Escrituras sobre os pagãos reprovados, né? Também a Escritura diz que os heresiarcas, os falsos profetas, com certeza se condenam, né? Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor, que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Seu julgamento há muito está em ação e sua destruição não tarda. 2 de Pedro 2, 1 a 3, 9 e 10. Também Judas, a epístola de São Judas Tadeu, versículo 4, versículos 11, 12 e 13. Bom, e, como eu já disse, explicitamente a Bíblia fala da condenação de Caim, do faraó e de Judas. O Senhor disse a Caim: onde está o teu irmão? Não sei, acaso sou guarda do meu irmão? O Senhor disse: que fizeste? Ouço o sangue de teu irmão do solo clamar para mim. Agora és maldito e expulso do solo fértil que abriu boca para receber de tua mão o sangue do teu irmão. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais seu produto. Serás um fugitivo errante sobre a terra. Minha culpa é muito pesada para suportá-la, disse Caim. Quer dizer, essa passagem de Caim é importante para entender a graça suficiente.
Antes, Deus, quando Caim está pensando em matar, Deus vai ao encontro dele, né? Ele fala, o que você está pensando, o que você quer fazer? Quer dizer, a graça... ninguém se perde porque Deus predestina alguém ao inferno. Ok? Mas o homem não nasce como um condenado, como um desfavorecido. Inclusive, Eva diz, né? Ele é gerado com a ajuda de Deus, né? Mas ele inveja a graça de Abel, certo? Ele inveja a graça de Abel, que, digamos assim, é mais favorecido, mais amado de Deus. O dom do pastoreio é maior do que o dom da lavoura, né? E o sacrifício daquilo que Deus dá para nós cuidarmos é mais amável do que o sacrifício do nosso esforço. Ok? O primeiro reconhece com mais humildade o nada do qual saímos. O segundo, que não é em si mesmo pecaminoso, abre mais espaço à possibilidade de orgulho, porque Caim realmente é humanamente mais competente do que Abel, ok? Só que essa eficácia maior tem que estar a serviço do mais espiritual, ok? A tristeza e a irritação pela maior graça do outro ainda encontram a misericórdia divina que sai ao encontro de Caim, para incitar o exame de consciência, indicar a possibilidade de conversão, o risco de aprofundar no pecado, o qual ainda pode ser dominado. Ainda há graça disponível para isso. Vocês lembram da passagem? Diante dessa graça atual para a conversão, Caim aprofunda o seu pecado, chega ao homicídio como fruto do orgulho, da inveja, da indiferença ao amor salvador de Deus, que saiu ao encontro, respeitando o seu livre-arbítrio, né? E o faz como algo deliberado, planejado, com uma atitude de ódio ao irmão inocente e amável, né? E de total desprezo pela ordem divina da criação, né? Caim é maldito como a serpente. A terra não é para ele apenas maldita como para Adão, cujo pecado ainda seria perdoável, né? Mas deve penar para se alimentar. Adão, né? Mais estéril, e ele deve ser nômade. Caim é a imagem humana do diabo, né? Por cuja inveja o mal entrou no mundo. Como último gesto de misericórdia, Deus alivia as consequências do mal cometido por Caim, além de indicar que a pena concreta pelo mal irremissível é sempre menor do que a que seria justa. Ok? E ele proíbe a vingança. Deus indica que o mal não se paga com o mal, que a violência ou os meios humanos não remedeiam o mal espiritual do pecado antes do juízo. Depois, o faraó, quando voltares ao Egito, sabias que todos os prodígios que coloquei em tua mão, hás de realizá-los na presença do faraó, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo partir. Contudo, o coração do faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia predito. Isso se repete em Êxodo 7:3, 7, 13, 22, 8, 15, 28, 9, 7, 12, 34, 35, 10, vários versículos, enfim. Endureceu o coração, Deus sabe que a obstinação do faraó no mal já é definitiva. Não se trata de uma predestinação ao inferno, mais uma vez, né? Mas é uma ciência certa do futuro contingente, né? Como o Senhor havia predito. Né? E Judas, com efeito, o filho do homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o filho do homem for entregue, melhor seria para aquele homem não ter nascido. Ou seja, como pode Judas ter sido salvo se seria melhor ele não ter nascido? É muita vontade de ficção, né? É muita vontade de ficção. E depois ele é chamado de o filho da perdição, em João 17:12. Nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Não tem como interpretar. É muita vontade de exegese imaginativa. Eu não posso... não tem como você discutir com uma pessoa que quer dizer que isso não significa condenação. Não tem. Mas eu sei o hebraico, o aramaico, o grego... Não, mas não, em qualquer tradução não tem... Não tem. Bom, já para concluir, né, a heresia universalista, que não é... A esperança do inferno vazio favorece a heresia universalista. A heresia universalista é a negação da revelação de que haverá condenados. É uma heresia material, pelo menos, né? Digamos assim. A heresia da apocatástase está formalmente condenada. A apocatástase é a ideia de que todos serão reconciliados, do inferno vira um purgatório imenso, né? E todos depois seriam reconciliados. O universalismo é uma mudança sutil de perspectiva. Ninguém vai chegar a se perder para precisar ser salvo
pelo processo da apocatástase. Mas está revelado que há condenados. Um bebezinho. Então, quando alguém pleiteia o universalismo, ele está simplesmente negando alguns fatos básicos. Por exemplo, a nossa própria ideia do mundo demoníaco, ela não brota da revelação necessariamente. A revelação confirma, mas o mundo angélico em si mesmo, ele é parte, digamos, ele está ao alcance da razão humana, da razão fantástica da mitologia e da razão metafísica também, ok? A razão fantástica mitológica, que não é uma razão científica, não é uma razão filosófica, mas é razão, não é uma desrazão. Ela consegue perceber que para o nosso mundo atual ser como é, nele há um conflito, um antagonismo entre potências angélicas boas e favoráveis ao homem e mais ou desfavoráveis ao homem. E que, inclusive, essas forças demoníacas, elas são percebidas porque elas atuam através dos homens malignos. Né? São os homens malignos que permitem pensar a imagem do diabo. Senão não haveria analogia possível para a gente pensar o diabo. A revelação confirma, explica a queda do diabo. A teologia vai explicar, por causa da espiritualidade do anjo, como a sua vontade é total, é plena no único ato que constitui o seu ser. Né? Mas, digamos assim, a nossa razão fantástica, poética, mitológica, já adivinha a existência do mundo angélico, bom e mal. As mitologias chamam de deuses um conjunto de forças, ou de energias, ou de sei lá o quê, ou de influências preternaturais, que ora são favoráveis e boas, ora são desfavoráveis, quer dizer, são ideias que nascem a partir mesmo da existência dos heróis, dos protetores e dos homens maus, dos perseguidores e tal. Bom, seria um longo processo aqui explicar como é que surge essa... Mas, ao mesmo tempo, a própria filosofia de Platão não conheceu a revelação. Platão tinha ideias erradas, como a da metempsicose, que é uma espécie de reencarnação, mas ele dizia o seguinte: nem todos os homens, quando morrem, as suas almas vão para o além, para o mundo dos mortos. Aqueles que são as almas justas, virtuosas, elas podem contemplar as ideias, mas aqueles que são maus vão se reencarnando, em seres, em outros seres, em bichos e tal. Mas ele fala assim, claro que recorrendo a mitos, ele fala que existem casos em que a pessoa vai para o Tártaro, que é para o fundo do mundo subterrâneo, e de lá não sai. Ele dá um exemplo num mito de um parricida, de uma pessoa que mata o pai, e de um tirano num outro exemplo. Quer dizer, o próprio Platão, que acreditava, não conhecia o purgatório e acreditava numa espécie de reencarnação, no entanto, ele e alguns até o interpretam como um pouco panteísta por causa das ideias eternas, mas eu não acho que seja uma boa interpretação. Ele mesmo aceitava a possibilidade de que almas humanas se perdem, cumprem... E ele dá um exemplo lá. Ele é mais ousado do que o von Balthasar. E, bom, na República e no Fedro, que ele dá os exemplos. Bom, a heresia universalista, então, ela surge dessa falta de percepção do tamanho da maldade que existe no coração do ser humano. De certo modo, nasce também de uma falta de caridade. Porque quando a pessoa conhece o amor de Deus, ela conhece, por contraste, a maldade. Os corações fechados, os obstinados.
Bom, ela pode adivinhar que uma certa pessoa ou prever, ou intuir, pressentir. Não, saber ao certo só se tivesse o dom profético, uma luz profética, um discernimento dos espíritos absolutamente perfeito, já tivesse uma mente divinizada, assim, né? Se fosse nosso Senhor Jesus Cristo que conhecia os corações. Agora, a própria estrutura da redenção, a crucificação de Nosso Senhor e a história da salvação é incompreensível se o inferno está vazio. Ou seja, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus é imensa, o poder de Deus é imenso. No entanto, a liberdade dos seres espirituais, dos anjos e dos seres espirituais racionais, né, corporificados, os homens, a liberdade é um fato. A possibilidade de negar a graça, a possibilidade de negar o auxílio divino, a possibilidade de se voltar contra o Criador é um fato constatável. No século XX, um teólogo, depois das duas grandes guerras, depois do comunismo soviético e chinês, do Stalin, do Mao, do Hitler, depois dos atentados acontecidos recentemente, depois de todo o terrorismo, né? Veja, a maioria as pessoas que se perdem não são apenas aqueles malignos ostensivos, evidentemente, né? Existe uma malignidade medíocre, porque assim, nem todo mundo tem potência para ser um político carismático, então ele não vai chegar a ser um tirano, não vai chegar a ser um genocida. Mas tem o sujeito que vai viver constantemente afastado de Deus. Ele pode até ser exteriormente honesto e tal, mas vive no pecado, vive longe da graça. Orgulhoso de repente dos seus talentos naturais. Que pode ter alguém muito talentoso naturalmente, muito inteligente, muito ativo e tal, e essa pessoa pode ter muita malícia no coração, né? Pode ter. É a graça que salva. É a graça que salva, com a nossa cooperação, evidentemente, como ensina a igreja. É a graça que nos salva. Mas a gente percebe que existe no mundo uma negação da graça, uma negação do amor de Deus. Pelo menos nesses fatos bastante horrorosos do nosso tempo, na apostasia que a gente vê dentro da hierarquia da igreja, né, no interior da igreja, a gente vê a presença do mal. Né? Que nós não cheguemos nunca a nos afastarmos de Deus a tal ponto que não sejamos capazes de nos arrepender. Né? Mas acreditemos que há um inferno, ele não está vazio, e nós não queremos ir para lá. Nós não queremos ir para lá. Para isso a gente tem que corresponder à graça. Se cairmos, nos arrependermos. Nunca nos auto-justificar em nossos pecados, no nosso orgulho, no nosso... não, ele me ofendeu, então eu posso ofender ele também. Não. Não, ele me tratou mal, então eu posso tratá-lo mal também. Não, porque senão a gente pode, em pequenas coisas, em pequenas infidelidades, a gente também pode se afastar do amor de Deus e morrer afastado do amor de Deus. Mas a ideia do universalismo do inferno vazio, já não mais só da esperança, que é falsa também, mas ela nega a estrutura da redenção, ela nega a estrutura da história da salvação. Sodoma e Gomorra ficariam sem sentido. A guerra contra os cananeus, os adoradores de Moloque, ficaria sem sentido. Né? O Apocalipse tem que ser interpretado de uma forma só simbólica. E, aliás, existe um fanatismo anti-apocalíptico que atrai o Apocalipse, né? Porque quando você é um fanático anti-apocalíptico, quando você quer a paz a todo custo, a paz diplomática, aí é que você não consegue a paz. Se você enfrentar o mal, se você anunciar o evangelho, aí você pode adiar o Apocalipse. Mas se você não faz isso, você permite que as potências demoníacas que existem no mundo aflorem. Se a igreja deixa de combater o mal e deixa de evangelizar,
deixa de afirmar a verdade com solenidade, com asseveração, e deixa de condenar o mal, o que acontece? Cooperação com o mal. Pelo menos uma cooperação, uma negligência, né? Pelo menos. Queira Deus que a maioria dos clérigos e dos católicos que vivem assim estejam numa tal ignorância e cegueira que ainda possam recobrar a vista e reacender a chama da graça no coração. Mas o que eu queria dizer é que o mal cresce quando não é combatido. Cresce, o mundo cresce. Jesus veio retirar as almas do mundo e colocá-las sob a proteção da igreja, sob a proteção do evangelho, sob a proteção da cidade de Deus, da cristandade, que durante muito tempo protegia as pessoas, né, dos males, dos vícios e tal, né? Mas a redenção só existe, a estrutura da redenção só é tal da encarnação e da kenosis, da crucifixão, porque existe malignidade no mundo, porque Deus veio. A ação do demônio não é uma ação etérea. Jesus não nos veio salvar só de pecados, digamos assim, malícias privadas, assim. Imagine só, se no mundo só houvesse uma malícia privada, uma sensualidade e um egoísmo privados, nunca se constituiria o mundo em sentido joanino, ok? Nós seríamos todos pessoas, digamos assim, honestas, mais ou menos virtuosas, mais ou menos pecaminosas, mas o mundo não se constitui. Se não houvesse malignidade, se não houvesse pessoas que se colocaram sob o poder do mal, não haveria o mundo, não haveria essa estrutura que se chama o mundo com as suas 3 concupiscências, compreendem? A salvação seria muito mais fácil. Claro que Deus poderia fazer uma salvação do jeito que Ele quisesse, mas como ensina São Tomás, a encarnação e a morte na cruz é a mais conveniente para o estado do ser humano. Jesus veio salvar os homens que querem acolher a graça dos homens que estão sob o poder do demônio. É isso que o universalista não entende. Não é que ele não quisesse salvar os homens que estão já sob o poder do demônio, mas é que esses não querem. Né? Imagine só, se não houvesse malignidade, os sumos sacerdotes reconheceriam o Messias. Entende? Assim, não tem como, digamos assim, não tem como as escrituras todas apontarem para Cristo e o sumo sacerdote do tempo que Jesus ia chegar, que o verbo ia se encarnar, poder não saber, entendeu? Os romanos não, os romanos eram uns trouxas lá, cheios de mitologia, politeísmo e tal. Eles crucificaram Jesus, mas os sumos sacerdotes, como é que o sinédrio poderia não saber? É óbvio que a condenação deles foi cheia de malignidade, foi em comunhão com o diabo. Então, a estrutura da redenção seria outra se não houvesse homens condenados. O sacrifício de Jesus na cruz não seria conveniente. Como é que a paixão de Jesus não seria tão conveniente se a força do pecado não fosse tal que nos pudesse empurrar até a malignidade da perda do coração, da perda da alma? Jesus não nos amaria de modo tão extremo para impedir que muitas almas cheguem a esse extremo de maldade. Para que, contemplando o sacrifício de Jesus, nós nos arrependamos das nossas culpas a tempo de não nos instalarmos sob o poder do diabo, de não nos instalarmos sob o poder do mal. Porque, como eu digo, se os pecados fossem só pecados privados, se não houvesse malignidade de pessoas humanas que incutem malícia em outras, que ensinam um erro, que escandalizam, não haveria o mundo. E se não houvesse o mundo, digamos assim,
a maldade que existe no acúmulo de pecados da humanidade não pediria uma redenção tão dramática. Não sei se esse argumento é suficientemente convincente, mas a mim me parece teologicamente convincente. Não haveria um dramatismo tão grande na redenção, não haveria a perspectiva apocalíptica se não houvesse condenados. Se não, entendeu? Então, que nós lutemos para não sermos desses, que nós nos esforcemos para sempre confessarmos os nossos pecados, que nós nos esforcemos para que nunca o orgulho e a concupiscência nos leve a nos instalarmos no mal, no pecado, vou postergar minha conversão, vou postergar minha confissão, vou postergar minha oração. Não. Nós não podemos nos permitir acreditar que a porta é larga, a porta é estreita. Nós precisamos fazer... Muitos se condenam. Eu, pessoalmente, espero que sejam menos do que aqueles que alguns santos do passado disseram, que é uma maioria muito grande. Mas a gente não tem como saber. O que a gente tem como saber é o seguinte: devemos rezar pela salvação de todos, devemos trabalhar pela salvação de todos. Não podemos esperar que todos se salvem, mas quem sabe... Se nós trabalharmos pela nossa salvação e pela salvação do nosso vizinho, do nosso amigo, do nosso colega de trabalho, a gente vai tornar o inferno, a gente vai frustrar mais o diabo. O nosso objetivo, o objetivo da igreja é tornar o inferno o mais vazio possível, impedindo que as pessoas que não chegaram lá não cheguem. É o objetivo, entendeu? O objetivo da igreja é esse. A igreja não existe para condenar as pessoas. Mas quando a igreja, não a igreja, mas uma certa teologia, ou um magistério autêntico ambíguo, não definitivo e tal, meio que flerta com essas ideias, ou até uma entrevista inocente do sujeito magisterial flerta com essas ideias, então a igreja está negligenciando a missão da salvação. Negligenciando. Porque o inferno não está vazio, com certeza revelada. E segundo a tradição, segundo as escrituras, a tradição, e até o magistério recente, né? Então, trabalhamos com empenho pela nossa salvação e pela salvação de todos os nossos irmãos e irmãs, do nosso próximo, né? Que pela nossa conversão e pelo nosso apostolado, o inferno fique menos cheio do que, né, assim, que não sejamos nós a aumentar o prazer do demônio, mas que sejamos nós, pelo nosso combate, pela nossa oração, pela nossa conversão, que entristeçamos o demônio, ajudando que outras pessoas não caiam nas garras infernais. Bom, é isso. Fundamentalmente é isso. Não existe o direito da teologia sequer postular uma esperança. É uma esperança vã, porque não tem nenhum fundamento real escriturístico, é uma argumentação sofística, sofisticada, mas sofística. Sofisticada, erudita, mas sofística. Não tem fundamento, é uma leitura fantasiosa, é uma leitura terrivelmente heretizante, no sentido de que conduz, se não é herética, é um erro teológico gravíssimo que conduz à heresia e à indiferença pela nossa própria salvação e pela salvação dos demais. Então, afastemos essa esperança vã e nos agarremos à cruz, pela qual nós podemos esperar a nossa salvação e cooperar pela salvação dos demais com a nossa oração e com o nosso apostolado. Muito bem, muito obrigado e que tenhamos uma verdadeira esperança teologal, fundada na fé, fundada na razão teológica reta, fundada no amor de Cristo, que quer alcançar o maior número de pessoas possíveis, a todos, se todos responderem. Então, trabalhemos com amor, com fé,
com esperança pela nossa salvação e pela salvação do mundo inteiro. Quantos mais se salvarem, melhor. Nenhum católico torce para alguém ir para o inferno. Todo católico quer que todas as pessoas conheçam a salvação de Cristo. Mas não pode acalentar falsas esperanças, porque são esperanças nefastas, são mentira. Tá, muito obrigado.